E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corman, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de notícias, onde eu vou comentar sobre mais um semanal, e agora serão semanais, né? Um torneio semanal de One Piece Card Game que está acontecendo aqui na nossa loja do Grimório Galdério, em Tapes, né, pessoal? Nesse torneio eu resolvi fazer um pouquinho diferente, eu ganhei o último jogando de Luffy da ST21, e dessa vez eu resolvi testar o meu outro deck, que era o deck da Belobet. Lembrando que meu deck da Belobet não está fechado, eu ainda preciso de algumas cartas para terminar ele. Eu não fechei, por exemplo, o playset do Zeus, né, o Counter 2000, não fechei não consegui o playset do Sabo Promo, né, o amarelo novo, que vai vir na PRB. Então, mas mesmo assim eu resolvi testar ele do jeito que ele estava, pensei em algumas coisas e algumas coisas deram certo, outras não. Mas assim, pessoal, esse torneio então aconteceu na última sexta-feira, que foi no dia, deixa eu olhar aqui, 29 de agosto. E eu fui jogar The Bello Bet, novamente um torneio de 4 jogadores, ou seja, 2 rodadas de Suíço para descobrirmos o vencedor. E eu vou comentar com vocês como é que foi esse torneio. Então, deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for trazer o meu próximo vídeo falando de MyTCG aqui no canal. Tá, pessoal? Então, vamos conversar a respeito então do torneio semanal de One Piece do Grimório. Vem comigo! Então, pessoal, nesse torneio, né, ele aconteceu assim com 4 players. Desses 4 players, ah, então, ah, a gente acabou fazendo o torneio em 2 rodadas no modo suíço. As 2 rodadas aconteceram numa melhor de 3. E na primeira partida eu estava jogando contra a Sofia, né? Que estava jogando de Nami. A mesma Nami que foi banida ali, né? A Nami ainda podia ser usada naquele dia do torneio. E do meu lado eu estava enfrentando o Arthur, que jogou a último vídeo que eu soltei aqui de partida de Mirror Match de Luffy. Foi o Arthur, então, que estava jogando do lado contra o Juca, que é o pai deles, né? O Arthur e a Sofia são irmãos, e o Juca é o pai deles. Então a partida era eu de Belobet contra a Sofia de Nami. E do lado de cá, do outro lado da mesa, tínhamos o Arthur de Luffy do ST21 contra o Juca, que estava jogando de Doflamingo Azul. Eu venci essa partida com uma certa facilidade, porque o deck da Belobet ele é muito counter do deck da Nami. O fato de tu descartar um revolucionário e dar 3.000 para 3 personagens na tua mesa faz com que a Nami se sinta numa situação assim bem complicada de reagir. Ele não consegue muitas saídas para milar o deck, né? E ainda levando em consideração que como eu tava jogando de Belobet, então tinha cara azul para baixar o poder da Nami. E teve algumas situações em que o cara azul entrou mais de uma vez. Às vezes entrou 2 cara azul na mesma partida, dando menos 2.000 para Nami. E isso fez com que eu tivesse uma vantagem absurda contra ela. Ela jogou super bem, mas o deck da Belobet ele é um counter natural do deck da Nami, né? Pelo menos eu sinto que é isso que acontece quando eu jogo contra a Nami. E aí eu consegui vencer com uma certa facilidade. Do meu lado, estava acontecendo a partida do Arthur contra o Juca. E o Arthur saiu vencedor dela, ganhando por 2-1. Né? Fora o cagaço e os ameaços. Né? Então, como era formato suíço, fomos jogar então a segunda rodada. Na segunda rodada, então, os 2 vencedores contra os 2 perdedores. Então, eu acabei caindo do Arthur, né, que ganhou de 2-1 do Flamengo. E o Juca acabou enfrentando a Sofia e ficou partida de 2 vermelho contra 2 azuis, né? Então ficou eu e o Arthur se enfrentando, Belobet contra Luffy da ST21. Do lado de cá, os 2 azuis, né? Do Flamengo azul contra Nami, né? E aí, agora foi o contrário. O deck do Luffy e do ST21, na verdade, qualquer deck agro e rápido, eu considero que seja counter da Belobet. A Belobet, ela é um deck agro, né? Mas não necessariamente um deck rápido, né?
Por exemplo, o cara azul que entrou várias vezes na partida contra a Sofia, ele não apareceu, acho que nenhuma vez contra o Arthur. Né? Eu consegui fazer o combinho do Ivankov custo 4, se eu não me engano, teve uma vez que eu fiz no custo 5 também, se eu não estiver enganado. Mas eu não tinha um cara azul para entrar na vez, entrar na mesa, dando menos 1000 pro líder. Então eu acabava tendo que. Às vezes eu batia na vida, mas o estrago não era muito grande como deveria ser. Às vezes eu tinha que me obrigar a controlar a mesa porque eu não conseguiria segurar a volta. E aí acabou que o deck do Arthur ele acabou sendo muito mais ofensivo que o meu, muito mais counter que o meu, né? Mesmo sabendo que o meu deck tá capado, que eu brinquei nas 2 partidas contra ele, eu não tô tirando mérito do Arthur aqui, gente, tá? Eu fiz tudo o que eu consegui fazer, eu joguei o fino do fino que eu consegui jogar com as possibilidades que eu tinha com as cartas que eu consegui comprar, né? Obviamente, não consegui comprar um cara azul, né? Não, ele não veio. Mas com as cartas que eu vim, eu fiz o melhor que eu pude e não deu para vencer. Nas 2 partidas, então, o Arthur acabou saindo como vencedor. E aí, né? O Arthur me venceu, então, ganhando a partida por 2-0. E aí o Arthur acabou se consagrando o campeão do torneio. Do nosso lado, a Sofia venceu o Juca, né? Aí ficou nós 3 com uma vitória. Vou dizer para vocês que eu fiquei em segundo, mas pode ser terceiro, pode ser quarto, porque, né? Por exemplo, né? Porque, né? Foi o que aconteceu, assim, porque, então assim, o Arthur acabou vencendo a partida. Quem acompanhou os stories lá, a gente botou os stories, eu patrocinei um playmatch pra ele, pra dar de presente, por causa que ele ganhou o primeiro torneio dele. Sim, um menino de 9 anos venceu o torneio que a gente jogou lá no Grimório, e todo mundo ficou muito feliz por ele ter vencido. Então, fica aqui os parabéns pro Arthur, por finalmente ter ganhado seu primeiro torneio, né? Ele já foi super bem no torneio anterior. Jogou muito bem no torneio anterior. Incomodou bastante, apesar de não ter vencido nenhuma partida, mas nessa aqui ele venceu todas, né? Então, fica aqui os parabéns pro Arthur aí. Vamos seguir jogando aí. Toda semana estamos ali na lojinha. Quando tiver o próximo torneio, vamos jogar também. E eu tô soltando os vídeos das partidas do torneio que eu venci, né? Que foi o torneio anterior a esse que eu tô falando nesse vídeo. Eu soltei a primeira partida que eu ganhei de 2-0 do Arthur, e agora eu tenho que soltar a segunda partida que eu joguei contra o Shanks do Eduardo. Assim que eu terminasse de soltar essa segunda partida, eu vou soltar as 2 partidas desse torneio aqui também, tá? Eu vou dar uma olhada ali como é que ficou os vídeos. Se os vídeos ficaram ok, eu vou liberar os vídeos aqui pra vocês verem os decks funcionando também. Tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Obrigadão a todo mundo que chegou até aqui. Se quiser jogar com a gente, é só dar um pulinho aqui em Taps, ali na loja do Grimório Galdéria, e a gente vai estar jogando também, tá, pessoal? Então, aquele abraço, valeu, falou e eu fui.